Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Mestre querido, dessa tua paz que usufruímos agora, do teu amor com que tu nos envolves, da tua misericórdia com que nos assistes a todos, em todos os campos de experiência no planeta, nós te agradecemos, Mestre, e te rogamos nesta hora, unidos que estamos em teu nome, elevando os nossos pequenos corações na direção do teu, rogando-te, Mestre, na certeza de que estamos recebendo a tua bênção para o nosso encontro, o nosso estudo, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, para o qual certamente tu já tens vertido e estás vertendo e continuarás a verter bênçãos de paz, de luz, de realizações para a continuidade do nosso querido Instituto, rogando-te ainda, Jesus, os recursos por sobre os nossos queridos mentores, representados por Deolindo Amorim e Jorge Andréa. Neste instante, nós te rogamos ainda a multiplicação de bênçãos e recursos por sobre o nosso querido irmão, amigo, o expositor de hoje, nosso irmão Jorge Pio. Que a tua paz e a tua luz, a alegria divina, Mestre, permeie o nosso encontro, que a tua misericórdia, a tua inteligência e o teu amor patrocinam hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos, então, agradecendo a presença e o estudo de Jorge Pio, nosso expositor de hoje. O Jorge Pio é médico formado pela Faculdade de Medicina da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, é médico por concurso público na Previdência Social, é professor associado na cadeira de alergia do Instituto de Pós-Graduação da PUC do Rio de Janeiro, está licenciado no momento, tem pós-graduação em Ensino Superior Lato Sensu pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, é professor titular de Fisiologia e Fisiologia do Esforço do IBMR, que é o Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, é professor convidado na UFRJ, na área de alergia e imunologia, e na Clínica Médica da UERJ, a UFRJ é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é lá que ele é professor convidado na área de alergia e imunologia, e também na Clínica Médica da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na cadeira de pneumologia, e também na Unirio, a Universidade do Rio de Janeiro, Federal, disciplina de alergia. É vice-presidente em exercício na Associação Médico-Espírita Serra Azul, a MESA, nos municípios de Miguel Pereira, Mendes e Paulo de Fronten, e é coordenador geral do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, em Mendes, no Rio de Janeiro. Jorge Pio vai nos falar hoje sobre inteligência, sentimento e vontade, a tríade da paz e do equilíbrio. Estamos com vocês, atentos, Jorge Pio. Bom dia, meus amigos. Que a paz aqui desejada na oração, nos votos que foram aqui colocados, possam, de fato, encher o nosso coração, a nossa mente, possamos trabalhar. Bem, a nossa conversa fraterna de hoje, o nosso bate-papo, ele foi imaginado pensando que nós temos uma vantagem competitiva muito grande. Nós, espíritas, temos uma vantagem competitiva no sentido do processo evolutivo, uma vez que nós somos detentores de um conhecimento,
de um conjunto de informações que nos abrem um leque de conhecimento muito amplo e que vai muito além daquilo que a gente pode discernir com os 5 sentidos. Então, nós temos uma vantagem muito grande, mas eu penso que muitos de nós ainda não percebemos isso e ainda não fazemos uso desse arsenal de conhecimentos que temos, esse ferramental enorme, para facilitar as nossas vidas, dar condições de alavancarmos o nosso progresso, no sentido da busca daquilo que é esperado de nós, que é a busca da perfeição, não é? A busca do progresso, no sentido de ser perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus, como Jesus recomendou, e sinto que muitos de nós ainda não, estamos muito preocupados de sermos espíritas, mas ainda não nos preocupamos com a verdadeira e a principal necessidade que temos, que é de vivermos como espíritos. Quero repetir isso. Nós precisamos aprender a viver como espíritos, porque é isso que somos espíritos. Estamos encarnados no momento, não é? E achamos que muitos de nós achamos que a vida, a maioria das pessoas acha, inclusive isso, não os espíritas em geral, mas a maioria das pessoas, que os que morreram, quer dizer, os que passaram para outra dimensão, estão mortos. E nós, que estamos encarnados, estamos vivos. Quando a gente devia pensar sempre que vivos estamos todos, sempre. Apenas com a avaliação de que, quando a gente desencarna, não é? Se é que a gente consegue desencarnar totalmente, nós estamos manifestados como individualidade. E, quando estamos encarnados, nos manifestamos como seres que estão vivendo uma personalidade. Então, nós somos personalidade quando estamos encarnados e somos individualidade quando estamos desencarnados. Sendo que, quando estamos encarnados, continuamos também sendo a individualidade encarnada, que agora, nesse momento, pela encarnação, veste uma vestimenta, tem uma vestimenta apropriada ao momento que está vivendo. E há uma definição muito interessante que eu vi, que nunca tinha entendido, mas que tenho pensado muito a respeito, e que depois fui ver que Leon Denis fala disso, é que a alma, quer dizer, Allan Kardec definiu a alma como o espírito encarnado. Mas eu descobri que a alma, na visão de Leon Denis, por exemplo, e de outros autores, é a mínima parte da individualidade encarnada. Quer dizer, nós não estamos completamente aqui, todos aqui. Tem uma parte enorme nossa que não está encarnada. O que está encarnado é uma parte do espírito que precisa melhorar nessa vilegiatura, nesse momento, nessa condição de personalidade. Não sei se me fiz claro na questão. Não sei se... Não sei. Mas então repete. Se você acha que tem essa dúvida, repete. Porque, veja só,
a ideia de que estamos completamente encarnados nos deixa mais limitados ainda do que já somos, porque a encarnação ela provoca no espírito uma grande limitação, porque nós nos manifestamos no meio físico a partir dos nossos sentidos, dos sentidos fisiológicos, né? Dos 5 sentidos. E essa manifestação é muito parca, é muito reduzida para perceber tudo que está em torno de nós. É nesse sentido. Então, a parte que está encarnada é uma parte pequena. Tanto assim, é verdade que quando a gente está desdobrado, né, do corpo físico no momento do sono, nós conseguimos descortinar situações e solucionar problemas que, às vezes, durante a vigilância acordado, não conseguimos. E é um fato bastante recorrente, cientistas que conseguiram desvendar enigmas dos seus estudos a partir do momento em que se desdobraram em espírito durante o sono, acordando já com a solução do seu problema. Então, a vida se manifesta em nós em 2 momentos, né? O primeiro com individualidade, por exemplo, como espírito desencarnado. E o segundo com personalidade, ou seja, espírito encarnado. Acho que eu repeti de outra maneira, mas tenho a impressão que agora parece que ficou mais claro. Então, a gente estando encarnado ou desencarnado, não importa, a gente está vivo, né? E de forma desejável, e é desejável, que nós, estando numa condição ou noutra, nós estejamos conscientes, estejamos com a capacidade de perceber o máximo dos estímulos que vêm de fora para dentro e dos estímulos que estão dentro de nós, que também não temos muito domínio, não temos muito conhecimento. Tanto isso é verdade que sabemos que o pensamento, não é? O nosso pensamento, ele atua sobre nós e só praticamente, talvez, menos de 5% dos pensamentos que temos, porque temos pensamentos que são gerados em nós e temos pensamentos que são absorvidos do meio externo, que também, às vezes, tomamos como nossos, mas que não o são. Não são pensamentos nossos, são apenas percepções que captamos, e tudo isso se faz de forma inconsciente, ou mais superficialmente, subconsciente, né? Inconsciente muito profundo e subconsciente mais superficial, mais na periferia, e pode ser percebido melhor. Daí Jesus ter nos recomendado para vigiar. A recomendação do Cristo para a vigilância foi exatamente para vigiar essas pulsões muito íntimas que não são percebidas conscientemente e que, às vezes, nos movimentam e nos fazem realizar tarefas, fazer coisas que, muitas das vezes, dizemos assim: eu fiz isso, mas eu nem pensei para fazer, fiz. Uma coisa automática, pode ser, mas sempre a gente pensa, porque não há nenhum ato, nenhum fato da nossa vida de relação, da nossa vida comum, que seja realizado sem pensar. O que acontece é que a gente
desconhece o pensamento, a gente não tem o domínio sobre isso. Daí Jesus recomendar vigilância, né? Vigiai para não cair em tentação. A tentação está sempre em nós, não é? Então, é muito interessante a gente pensar, a gente refletir que a maioria dos encarnados acha que os desencarnados estão mortos. Mas os desencarnados que já recuperaram a lucidez, né? Aqueles que já têm a lucidez, eles não compartilham dessa opinião, mesmo porque eles se sentem absolutamente vivos. Isso, pelo menos, é o que a gente, nos nossos estudos, nas nossas observações, nós percebemos. E muitas das vezes a negação da reencarnação se dá por isso, porque o indivíduo está vivo aqui, encarnado, desencarna, vai para o mundo espiritual e lá continua se sentindo vivo. Então, para ele está na mesma vida. A André Luiz relata nos Mensageiros, me dá a impressão que é nos Mensageiros, não sei se é nos Mensageiros, acho que é nos Mensageiros, que o fato de uma família que na hora da refeição sentava-se à mesa e lá sentavam, junto com as 3 pessoas remanescentes da família, mais outras 3, uma tia, um avô, uma outra pessoa lá, parente também, que já tinha desencarnado, sentavam-se à mesa para se repastar na refeição da família, sem nenhuma consciência de que já estavam completamente desencarnados, desvencilhados do corpo físico. Então, isso é uma situação dolorosa, triste mesmo, porque a consciência o domínio desse conhecimento que temos pode perfeitamente resolver essa questão e impedir que uma situação tão triste como essa possa se repetir com qualquer um de nós. Então, isso é muito, muito interessante para nós. Então, está encarnado, né? Como eu já falei antes, vou repetir, causa uma séria limitação das nossas percepções, percepções dos estímulos que vêm do meio ambiente, e reduz a nossa capacidade, né? Reduzindo a nossa capacidade, enquanto individualidade encarnada, de ter consciência plena do mundo no qual estamos mergulhados. E eu tenho a impressão que quem falou isso foi um cientista que escreveu aquele livro, fez um filme, inclusive, Quem Somos Nós, Goswami, Amit Goswami, eu acho que é o nome dele, que disse que nós recebemos aproximadamente 2 bilhões de impulsos nervosos, de impulsos de toda a ordem, ondas eletromagnéticas, né, durante 24 horas, mas só desses bilhões de impulsos que passam por nós, só cerca de 2.000 a gente percebe, e desses 2.000, só 10% que a gente tem consciência plena do que seja. Então, nós temos uma limitação muito importante. Mas por que eu estou falando isso? Porque é possível, através de um treinamento e de buscar, através de um processo educativo, autoeducativo, a gente melhorar muito essa capacidade de percepção. E em que isso poderia nos ajudar? Isso poderia nos ajudar de forma muito importante, porque facilitaria o nosso avanço, facilitaria o amealhar de conhecimento e alavancaria o nosso processo evolutivo, que está deixando ainda
isso dizem os espíritos, não é? A desejar. Nós ainda estamos, já era para nós estarmos muito mais avançados. Outro dia, eu fazendo aqui, conversando com vocês aqui, eu cheguei a trazer a informação que André Luiz também que traz exatamente nesse livro que eu acabei de citar aqui, Mensageiros, lá no finalzinho do livro, e até o professor César estava presente, e ele foi na estante lá pegar o livro para olhar. Foi até interessante. Ele mostrou que realmente, porque os espíritos estavam dizendo que a gente briga muito aqui por causa de nitrogênio na Terra, que o nitrogênio é necessário para o desenvolvimento biológico das plantações, do agro, dessa parte da produção de proteína, para a alimentação do ser humano. Há uma luta incrível para conseguir, e o ar está rico de nitrogênio, e quase 80% do ar é nitrogênio. E o ar entra nos nossos pulmões com 20% de oxigênio, um pouco menos, porque tem a água, 16% mais ou menos de oxigênio, não é? Fica 5%, mais ou menos 12, por aí, 11, 12, volta pela respiração, pelo ar que retorna de dentro dos pulmões, e o nitrogênio que entrou, os seus quase 80%, entra e sai e não faz nenhuma transformação. Então, o guia espiritual vai dizer lá que é uma coisa triste ver que o homem ainda respira oxigênio, que já devia estar respirando nitrogênio nessa altura. Vocês entenderam isso? Ficou claro isso? Hein, Nádia? Ficou bem aí? Para mim ficou. É bem impressionante, porque eu não lembrava desse detalhe, mas para mim é uma coisa bastante interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. O Fabiano também acho que quer falar. Fala, Fabiano. Fala aí. E a Tudo Rosa bem, professor? também. Eu interrompi a Rosa. Desculpe, Rosa. Não. Pode falar, Fabiano. Para mim é muito, vamos dizer assim, complexo quando uma informação que vem dos espíritos confronta com o conhecimento científico. Conforme Allan Kardec explica, nesses casos, os dados positivos da ciência eles têm precedência sobre as informações científicas trazidas pelos espíritos. A gente sabe que a vida na Terra ela começa sem a presença do oxigênio. Depois, há uma modificação, né? E os primeiros elementos que vão ser os ácidos nucleicos ou os complexos proteicos do futuro, eles só vão aparecer na Terra depois que surgem as plantas, né? Tem até aquela experiência famosa dos pesquisadores que quiseram criar as moléculas primitivas orgânicas que existiram na Terra, e eles fizeram as experiências em presença do oxigênio e não conseguiram reproduzir. Sim. Posteriormente, isso na década de 50. Posteriormente, eles fizeram a mesma experiência sem a presença do oxigênio, e aí eles conseguiram fazer surgir esses primeiros elementos orgânicos que um dia vão se transformar nos coacervatos para depois se transformarem nos primeiros elementos unicelulares. Então, toda a base da vida celular ela começa há bilhões de anos atrás, sem o oxigênio, e depois ela passa a existir com o oxigênio. Então, desde os primeiros elementos orgânicos que surgiram, depois vão formar aqueles coacervatos, aí leva a natureza 1 bilhão de anos para colocar um núcleo nesses primeiros seres unicelulares. Tudo isso se baseia no oxigênio. Então, a vida primitiva de 1 bilhão de anos na Terra, né, não sabemos de outros mundos, ela se baseia no oxigênio. Sem oxigênio, simplesmente, essas moléculas orgânicas não existem. Então, supor que a gente vai poder respirar o nitrogênio,
ela vai contra os dados chamados dados positivos da ciência. Allan Kardec ele separa, né, entre aquilo, a lógica, não é só porque os espíritos disseram, tem que passar pela lógica, pela razão e pelos dados positivos da ciência. Se a ciência modificar, aí a gente reconsidera. Mas, até o momento, a vida, as reações celulares, o professor sabe muito bem, elas têm um mecanismo de acumulação de energia, né? A fosforilação oxidativa, todo o processo de energia celular é oxigênio dependente. Então, dizer que a gente vai um dia conseguir respirar nitrogênio, do meu modestíssimo, simplérrimo ponto de vista, teria que modificar de novo toda a célula desde a base, né? Desde a criação dos primeiros elementos orgânicos. Posso ter compreendido mal, tá? Perdão pela interferência. Eu acho que eu não fui, por isso que eu pedi para vocês falarem. Parece que eu não fui assertivo aqui na minha colocação. A gente não está dizendo que nós vamos substituir o oxigênio. Nós estamos dizendo, aliás, eu estou baseado na informação dos espíritos, e os espíritos têm mostrado para nós que eles sempre antecipam a ciência, e a gente vai falar em alguns momentos aqui, já para a gente ter uma ideia sobre isso. Nós sabemos que no mundo maior tem cerca de 2.000 revelações espirituais de coisas científicas que foram consideradas absurdas e que hoje já são fatores, já são coisas completamente naturais e que a ciência já conseguiu chegar lá. A doutrina espírita está à frente, muito à frente. E o que foi dito pelos espíritos é que, devido à preguiça evolutiva, no sentido moral, que o homem não conseguiu atingir, ele ainda tem dificuldade de captar o nitrogênio que existe em abundância no ar e que precisa ser buscado, por exemplo, na alimentação animal, porque o nitrogênio é a base da proteína, as bases aminadas dependem da presença do nitrogênio, você sabe bem disso. E sem nitrogênio não há base aminada, não há aminoácido e não vai ter proteína. Então, nós temos uma luta muito grande para obter proteína para a nossa nutrição, e porque nos falta o nitrogênio. O nitrogênio nós não conseguimos captá-lo de maneira... Então, o que os espíritos estão dizendo é que, se a gente tivesse evoluído moralmente um pouco mais, avançado um pouco mais, que certamente nós estaríamos já hoje não precisando mais sacrificar os animais, porque nós teríamos uma fonte de nitrogênio retirada do próprio ar para servir de formação das bases aminadas. É evidente que isso é uma completa transformação do processo fisiológico, do processo bioquímico do corpo humano, mas nós não estamos subvertendo a ciência, nós estamos dizendo que estamos pensando que é possível obter esse elemento de maneira direta se nós tivéssemos avançado, porque o avanço moral é que vai permitir ao ser transformar para melhor e para aproveitar melhor os recursos que estão no meio ambiente. E essa é a discussão do meu tema aqui, é exatamente o melhor aproveitamento das ferramentas, dos elementos, dos subsídios, né? Dos insumos que temos ao redor de nós e que nós ainda não sabemos aproveitar devido ao nosso processo de ignorância, né? Que nos induz
aos nossos equívocos morais que estão relacionados visceralmente com o processo de avanço tecnológico e científico do homem. Os espíritos repetem isso muito. E a questão não está... Jorge, Sim, pode falar. posso fazer uma parte? Pode. Eu acho que, assim, eu sei que os espíritos, cientificamente, até anteciparam alguns conceitos que nós fomos adquirindo à medida Muitos conceitos, muitos. Né? À medida que a gente vai adquirindo os conhecimentos. Mas isso, na realidade, não quer dizer que tudo o que está escrito lá na doutrina foi, em termos de avanços científicos, se comprovaram. Então, você tem algumas observações que eram reconhecidas, porque a gente tem que saber que os livros foram escritos naquela época, né? Para aquela época, havia alguns conceitos e havia algumas ideias que os cientistas achavam que seria possível. Então, assim, também é muito como foi colocado. Pode ser que na nossa evolução, daqui a milênios, não sei, onde nós estivermos encarnados, talvez em outros planetas, realmente o nitrogênio possa ser absorvido. Mas para a Terra, para o planeta Terra, para as condições que a gente tem aqui, biológicas, a gente sabe que não é um conceito que se aplique. Mas se você pensar que eles poderiam estar falando para um processo evolutivo, né, dos espíritos encarnados, quando nós estivermos evoluído o suficiente, provavelmente nós estaremos em alguns orbes onde não será mais necessário a ingestão de oral, vamos dizer assim, de alimentos que tenham nitrogênio, porque nós já estaremos com uma outra constituição física que será desse outro orbe, que tem um outro tipo de evolução, uma outra constituição atômica. Eu acho que foi isso que o Fabiano... Eu quero fazer uma pergunta, então. E por que não esse orbe ser a Terra? Porque a gente, assim, se Deus não derroga suas leis, a sua Constituição, a Terra tem uma Constituição atômica que é dela. Ela tem a Constituição, assim, a infraestrutura molecular necessária ao nosso processo evolutivo atual. Sim, né? naturalmente. E assim, tanto que quando você tem um espírito superior que vem à Terra, ele tem que passar por todo um processo de readaptação perispiritual para poder encarnar na Terra. Poder se adaptar aqui. Isso. Então, assim, sim, eu não estou dizendo que os espíritos falaram coisas que não estariam corretas, não estariam assertivas para a Terra, para o nosso planeta. Essa é uma diferença de conceito, Jorge. Eu acho assim, eu não estou dizendo que eles falaram algum processo. Eu só estou falando que para nosso planeta, atualmente, como estamos agora, sim, atualmente e para o futuro, não vai mudar a estrutura da Terra, não vai mudar a estrutura do planeta, porque o que vai acontecer é que os espíritos que forem alçando a evoluções maiores, eles virão para outros orbes. Para quem... E aqui na Terra chegam outros espíritos que já estão preparados para viver na Terra e que vão aqui seguir todos os seus processos evolutivos. Então, assim, na época em que os espíritos ditaram a doutrina espírita, se eles colocassem lá que existia outra vida em outros planetas, não sei o quê, as pessoas iam achar que eram livros de ficção científica. Então, às vezes, eles falaram deram algumas informações, mas que, na realidade, não estavam falando no processo evolutivo da nossa energia espiritual. A nossa energia, nós, como espíritos, um dia vamos estar num processo evolutivo tal, num outro corpo, de uma outra constituição biológica, em que nós não vamos precisar ingerir alimento animal. Pode ser chegar a nós de uma outra maneira. Mas isso não se aplica ao planeta. O professor está se referindo a... Desculpe, veja se eu entendi bem. A uma proteína sintética a ser feita no futuro, não é isso? Para substituir
Não. Eu tô apenas... O que eu quis trazer aqui é apenas um momento de reflexão para nós tentarmos pensar que ainda não sabemos utilizar de forma completa, ou de forma, vamos dizer assim, mais profunda, usar mais elementos de todo o ferramental, de todos os subsídios, de todos os insumos que a própria natureza nos fornece. Nós ainda estamos num patamar evolutivo extremamente reduzido. Os espíritos têm nos advertido que nós precisaríamos, de certa forma, dar um salto. Como é que é dar um salto? A natureza não dá salto, né? A natureza caminha no seu passinho aí. Mas o salto é moral, no sentido moral, porque na medida que o que está escrito lá no livro do André Luiz, quer dizer, da série A Vida no Mundo Espiritual... Eu estou procurando, mas ainda não achei, viu? Os Mensageiros, lá bem para o finalzinho. O que está descrito lá, eu citei apenas isso como um exemplo, mas eu não quero ficar preso nisso, porque é evidente que se a gente pudesse obter nitrogênio diretamente, era muito melhor. Eu não sei se seria esse o método melhor, não tenho competência para chegar a essa conclusão. Mas nós temos nitrogênio, professor. O nitrogênio, ele é até na forma líquida. O problema é que ele tem uma temperatura baixíssima, né? O nitrogênio está no ar, o azoto é nitrogênio, o nitrogênio está no ar. Sim, ar mas também... Tem 80%, Fabiano, o ar é composto de 80%, 79%, vira fora qualquer coisa, de nitrogênio. 20... Sim, mas o nitrogênio... Espera aí um pouquinho, deixa eu... Não, desculpe, perdão. Concluir meu raciocínio. Cerca de 20% de oxigênio e os gases raros. Isso é o ar em estado seco. O ar que nós respiramos, ele não é estado seco, ele tem umidade, ele tem água. Então, o oxigênio cai para 16 e pouquinho, e o nitrogênio cai para 16, o nitrogênio também cai um pouco, e aí entra a água, né, com uma parte bastante importante, dependendo da temperatura, né, das condições de pressão e temperatura. Então, você tem a quantidade maior o gás que tem maior quantidade no ar é nitrogênio, não é oxigênio, não é gases nobres, não é água, é nitrogênio. Então, é disso que o Espírito vai nos falar, vai nos dizer que por que a gente não consegue tirar do ar já esse nitrogênio que tanto necessitamos para formar as nossas proteínas. Por quê? Porque nós ainda estamos, apesar da nossa vantagem evolutiva, da nossa vantagem grande que temos pelo conhecimento, esse conhecimento é só intelectual. Nos falta a base do conhecimento e da prática, da moral. O problema ético da humanidade tem freado muito o desenvolvimento da própria estrutura orgânica nossa. Isso é repetido muito. A Rosa falou, por exemplo, que na época que a doutrina espírita foi escrita e tal. Isso aí não é da época da doutrina, isso aí é de 1940. Isso é 1947, quando foi publicado a obra do mundo, A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz. É uma coisa bem mais recente, embora antes dos anos 50, né, da metade do século passado, a gente sabe que a ciência já tinha muitas limitações. Mas do século XIX para cá, a evolução foi enorme. Mas nós continuamos. Isso a gente tem na medicina, Fabiano, Rosa.
nós temos na medicina. A medicina ainda tem recursos, por exemplo, você faz uma tomografia computadorizada por exposição de pósitrons e você não consegue ver um processo evolutivo patológico que está ocorrendo, porque ele ainda está numa outra fase, que ainda esse recurso, que é avançadíssimo, não consegue detectar. O raio-x, eu tenho isso, eu vejo na minha vida profissional todo dia. O nosso belo recurso, que é o raio-x, não consegue detectar uma série de alterações que vão se manifestar mais adiante, depois. Quer dizer, quem faz o diagnóstico é o tempo. Gente, a gente com tanto recurso, vai esperar um tempo para fazer o diagnóstico. O diagnóstico tem que ser feito pelo médico e pelos equipamentos que o médico dispõe para fazer o diagnóstico. Mas nem sempre a gente consegue, porque os recursos que temos ainda são muito pobres. E nós vemos que, no plano de vista espiritual, médiuns curadores, pessoas que têm mediunidade de cura, são capazes de detectar alterações. Há um cientista, um físico quântico, chamado Patrick Drouot, que é também um médium, né? Ele não chamamos ele, não é chamado de médium, porque ele não é espírita, ele é uma pessoa, do ponto de vista filosófico, agnóstico, digamos assim, né? E ele é um cientista, mas ele é um paranormal. Ele tem uma experiência que foi feita com ele, que ele foi colocado dentro de uma caixa de chumbo e os médicos tinham na sua mão envelopes com o histórico e diagnóstico de alguns pacientes. E foi pedido a ele, ele foi colocado numa caixa de chumbo com um tubo só para ele poder respirar e para poder receber um pouco de líquido, né? E foi colocado ali e foi feito, então, uma experiência na qual, conforme está descrito no livro dele, né? São vários os livros do Patrick Drouot, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de lê-lo, de estudá-lo, mas ele tem várias obras na qual ele descreve fenômenos interessantíssimos. E aí diz lá que ele tinha a possibilidade, entre aspas, de entrar no corpo do paciente. E foi pedido a ele que fizesse uma varredura, né, dentro da estrutura biopsíquica daqueles pacientes que estavam ali em estudo. Os pesquisadores não tinham conhecimento do diagnóstico, estava lacrado no envelope. Então, há um caso que foi relatado, que ele fez essa varredura numa pessoa e disse assim, encontrei isso, disse tudo que ele encontrou. Encontrei também uma alteração no rim direito, na altura do polo superior do rim direito, e lá eu fiz uma intervenção e corrigi, porque estava se formando ali uma alteração que ia desenvolver um tumor. Quando abriram os envelopes, eles falaram assim, está tudo certo. Agora, esse negócio desse rim aí não tem nada aqui, nada a ver. Nada, absolutamente nada. Então, ele disse assim, olha, essa mulher precisa cuidar disso, que isso vai aparecer daqui a pouco. Estava no corpo bioenergético, né? Estava no centro, na estrutura organizadora biológica, né? No MOB, né? Então, passado alguns anos, passado 2 ou 3 anos, de fato, essa mulher desenvolveu essa lesão
nesse local que ele falou que ele tinha tentado corrigir e tal, mas não tinha conseguido fazer completamente, comprovando que ele, de fato, tinha penetrado naquela estrutura. Então, são coisas que a gente sabe que nós ainda estamos muito atrasados. Devemos ficar entristecidos? Não, nós temos que estar muito felizes, nós temos muitos recursos hoje, o arsenal é fantástico. Mas, meus amigos, as pessoas continuam muito doentes, continuam adoecendo do mesmo jeito. O arsenal terapêutico é enorme, o arsenal para exame é uma parafernália, uma tecnologia brutal de laboratório para fazer pesquisa, e isso não diminuiu de forma expressiva, embora tenha aumentado a idade das pessoas, as pessoas estão vivendo mais por causa das vacinas, por causa das medidas de profilaxia, etc. Mas a gente continua ainda adoecendo muito. E nós que trabalhamos na frente de batalha, continuamos assoberbados, cheios de pacientes, muita gente doente, cada vez tem mais doenças aparecem. Tudo isso é reflexo da nossa condição moral, não há nenhuma dúvida disso. Mas os recursos que temos, que são fantásticos e foram de um crescimento muito grande, ainda não deram ao homem a tranquilidade, o equilíbrio, a estrutura, de dizer assim, não, agora a gente está conseguindo dominar as doenças continuam fazendo muito estrago ainda, e as pessoas continuam muito adoecidas, né? Doenças novas surgem, doenças velhas voltam, e a gente está... Eu não sou uma pessoa pessimista, eu sou um homem otimista, alegre, feliz, satisfeito, e tenho muito sucesso no meu trabalho como médico. Eu tratei pessoas com esse fantástico vírus aí, o SARS-2, Covid, né? Covid-19. Eu tratei cerca de 200 pacientes particulares, porque eu não faço mais hospital, só faço clínica particular. Tratei a maioria deles tratados via online, sem ser presencial, porque a pandemia estava graçando, e eu não tive nenhum óbito, não tive óbito. Eu vi muito óbito aí, mas os doentes que passaram pela minha mão, graças a Deus, né, felizmente, nenhum foi a óbito, todos se recuperaram, todos estão muito bem, obrigado. Então, eu sou otimista, eu sou muito otimista, mas vejo com pena o fato da gente não usar de maneira melhor os recursos que a gente tem. Eu não estou falando dos recursos científicos, eu estou falando dos recursos científicos e estou falando dos recursos espirituais. Eu penso que não há essa dicotomia, que os recursos espirituais e os recursos científicos são uma e a mesma coisa, porque ambos são criação de Deus, estou permitido por ele, e Deus não cria barreiras para as suas obras. É mais ou menos como aquela questão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, da aliança da ciência com a religião, em que Allan Kardec vai dizer que, abrindo o texto lá, ele vai dizer assim: a ciência e a religião são duas alavancas do progresso do homem, ambas criação de Deus, e não pode uma se opor à outra, elas têm que estar sempre juntas. Então, essa é a minha posição. Minha posição é de querer juntar as coisas para que a gente possa viver melhor, porque a intenção toda e o objetivo dessa apresentação de hoje é simplesmente fazer a gente pensar que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar mais rápido. Cada um fazendo no seu nicho, né? Cada um fazendo no seu ponto. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Alguém quer
falar alguma coisa, mas parece que você queria falar mais, Fabiano, alguma coisa. Não sei se eu fui claro na minha colocação. Eu não estou aqui sendo um iconoclasta. Eu não quero destruir o trono da ciência. Eu não estou aqui para... Eu não tenho a teoria do martelo, do Friedrich Nietzsche, né? Que queria derrubar tudo. Não é isso. Eu quero fazer a gente pensar para a gente ver se a gente pode melhorar alguma coisa. Rosa, quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem. Tudo bem. Tá Gostei muito. A gente pode ter algumas divergências de interpretação da parte da ciência, mas eu gostei muito das suas colocações. Tá, então vamos continuar. Cadê a nossa Sherman? Cadê a nossa Sherman? Ela está aí? Eu acho que ela caiu por alguma razão. Ela deve estar voltando. Tá bom. Deve ser a internet. A internet às vezes faz essas maldades com a gente. Pois é, então, como a gente tem uma menor percepção dos estímulos que vêm do meio ambiente, quando eu falo do meio ambiente, estou falando do meio ambiente físico, mas também do meio ambiente... Jorge, eu posso fazer uma pergunta? Aproveitar. Pode. Aqui é para debater mesmo. A gente sabe que a gente não tem muita percepção, quer dizer, a gente tem menos percepção do que poderia ter, porque tanto a nossa visão como a nossa audição, elas são limitadas. Muito. Nosso corpo físico, a gente vê muito menos do que vê em outros seres vivos da Terra, a gente escuta menos do que escuta. Sim. Então, assim, mas essas provavelmente são o que nós precisamos para poder, provavelmente, evoluir em outros sentidos. Sim. Talvez a gente precise evoluir muito no sentido moral e até estar apto à evolução científica. Sim. Né? Então, eu acho que é lógico que, de vez em quando, aparecem umas raridades, como esse cientista que você falou, que tem umas percepções mais ampliadas, né? Sim. Mas esses talvez até sejam permitidos pelo mundo espiritual para a gente perceber que a gente poderia estar, talvez, já um pouco mais evoluídos à frente, né, no tempo, se nós tivéssemos evolução moral para isso. Isso. Então, vem para nos mostrar, olha, vocês poderiam até fazer isso. Como Jesus disse que a gente poderia fazer muito mais, mas vocês ainda não evoluíram moralmente o necessário para isso. Entendeu? Então, eu vejo muito assim, com essas divergências que às vezes existem. Mas, por outro lado, eu acho que a energia divina, ela é muito sábia, né? Se ela nos deu essas limitações, é porque nós temos muitas outras características morais a evoluir ainda antes de poder aumentar essas percepções visuais e auditivas e, a partir daí, ter uma outra evolução na ciência. É dessa maneira que eu penso. Então, há estudiosos que têm afirmado que nós não temos 5 sentidos só. E nós temos os 5 sentidos, que são os biológicos, mas nós temos 26, segundo dizem, né? 26 sentidos que nos permitem captar o meio externo e o meio interno, porque também a consciência não pode se desenvolver só para perceber o que está fora, mas também perceber o que está dentro. A pessoa não faz uma meditação, uma avaliação da importância que tem todas as coisas que funcionam, por exemplo, dentro do corpo físico, no sentido biológico. Por exemplo, a gente estuda função cardíaca e esquece que o que faz o coração bater, do ponto de vista fisiológico,
não é o sistema nervoso propriamente dito, embora ele tenha função importante, mas é um processo de eletrobiologia, é um processo de entrada de sódio, saída de potássio, um sistema de bomba de sódio e potássio que regula esse fluxo, que vai atuar sobre uma célula que não evoluiu completamente, que parou no tempo, no processo evolutivo, que é o marca-passo cardíaco. E eu vejo mesmo colegas nossos médicos, eu sei porque eu fui professor há muitos anos de pós-graduação e fazia essa pergunta, perguntava como é que por que o coração bate? E os colegas, a maioria deles não sabia dizer. Quer dizer, pessoas, até algumas com pós-graduação em outras áreas, na área de otorrino, na área de pediatria, na área de clínica médica, na área de outras, de cirurgia, e não sabiam definir isso. E uma vez um aluno meu chegou para mim e disse assim: professor, isso que o senhor está explicando é coisa do primeiro ano de medicina, da fisiologia da eletrobiogênese. Eu não sei mais isso, não, já sou médico, já sou pós-graduado, não tenho que ficar preocupado com isso. Eu falei assim, mas, meu filho, isso aí é um fato científico que está ocorrendo no seu cliente, na sua cara aqui, você tem que estar antenado nisso. Então, a gente descarta. É por isso que eu dizia, quando eu começava o meu primeiro dia de aula, eu sempre dizia assim, eu não vou ensinar nada a vocês. Eu vou só mostrar para vocês o que vocês sabem e não se utilizam, e vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para juntar esse conhecimento, para concatenar esse conhecimento, fazer com que esse conhecimento se concatene, se junte uma coisa com a outra. Mas o senhor não vai ensinar nada? Eu falei assim, não precisa, vocês já sabem tudo, está tudo dentro de vocês. Vocês só não sabem que sabem. Então, é mais ou menos o que está acontecendo conosco, né? Então, alguém já falou que a atmosfera, né, estamos falando do ar, ela simula o mar. Quer dizer, nós estamos, os homens, as mulheres, que estão na crosta, estariam para assim, o mar, não é? Os peixes que estão no fundo do mar, que moram nas profundezas marinhas, né? Lá no fundo, e que nada enxergam além da escuridão abissal. Os seres marinhos da profundeza do oceano vivem numa profunda escuridão. E alguém já comparou que nós também vivemos aqui na Terra, como nós estivéssemos dentro dessa atmosfera, esse mar de ar que está em torno de nós, aqui no fundo, e ainda numa profunda escuridão, sem saber o que se passa lá na superfície. Da superfície, que estamos falando da atmosfera, quer dizer, já no plano praticamente extrafísico. Alguém já disse isso, né? De fato, os nossos 5 sentidos, como você bem disse, Rosa, eles são extremamente limitados, né? E bastaria que nós nos armássemos de um microscópio e de um telescópio para a gente comprovar essa limitação, né? Se a gente armar a vista, por exemplo, né, de um microscópio ou de um telescópio, a gente vai desvendar o mundo micro e o mundo macro enorme fora de nós, que nós não conseguimos detectar com a limitação da vista desarmada. Isso é para a gente poder, mas a gente não pode ignorar isso. A gente tem que ter isso sempre na nossa mente, porque o processo evolutivo nos remete a nós termos consciência plena, quer dizer, ter ideia, viver o dia a dia da nossa vida com essa consciência de que, além da nossa capacidade de ver, de sentir, de ouvir, de provar, de sentir cheiro, etc., tem um mundo enorme com o qual nós não podemos descartar e que deveremos tentar buscar, de alguma forma, para servir de elemento estimulador
para o nosso avanço, para nos sentirmos mais confiantes, mais plenos, mais tranquilos, mais equilibrados, né? E quando eu dei o título para essa questão aqui, inteligência, sentimento e vontade, exatamente que são os 3 elementos para o equilíbrio, para a saúde, eu exatamente estava pensando nisso. Porque a individualidade, por exemplo, quando desencarna, pode carregar consigo, se ainda não gozar da situação de progresso intelecto-moral avançada, de grande parte da limitação gerada pela matéria física, né? A matéria grosseira, o que faz alguns espíritos usarem uma expressão chamada, que eles chamam assim, o próprio André Luiz usa isso num determinado momento no livro Nosso Lar. Assim, eu era um homem desencarnado. Um homem, quer dizer, ele não diz assim, eu era um espírito desencarnado. Ele fala um homem. Um homem é alguém que está ainda com alguns resquícios, com algumas coisas da vida física, carregando, mesmo já estando no plano espiritual. Isso é atribuído a essas pessoas que carregam hábitos, que carregam alguns vícios grosseiros da vida física, mesmo estando já albergados na dimensão espiritual. E é uma coisa que a gente tem que procurar, desde agora, já se forrar, para não se transformar também, daqui a pouco, quando a gente desencarnar, num homem, numa mulher desencarnada, mas sim num espírito completamente desprendido da vida física, para fazer com que o processo evolutivo possa seguir adiante na vida espiritual, né? Bom, mas eu queria dizer que as minhas próximas apresentações elas vão praticamente versar sobre o mesmo tema, porque eu dei nomes diversos, mas o assunto é o mesmo, tá? O tema é exatamente buscar um aumento, um alargamento da nossa capacidade perceptiva para que nós possamos nos sentir mais confortáveis e avançarmos evolutivamente um pouco mais rápido, uma vez que nós somos detentores de conhecimentos, somos detentores de um arsenal enorme de conhecimentos que a doutrina espírita nos faculta e que nos permitiria, de maneira bastante farta, nos fazer avançar mais rápido do que temos avançado até aqui. Então, vamos falar da inteligência, que é um dos temas, né? Porque é inteligência, sentimento e vontade. E a gente vai dizer o seguinte, que a inteligência ela funciona a partir de esquemas cognitivos que circulam e que perfundem a estrutura do corpo, que perfundem a mente, que perfundem o espírito, e que sempre é o resultado das experiências anteriores, desta vida, de outras existências, construindo os pensamentos que, de forma contínua, são emitidos por nós. E, na grande maioria desses pensamentos, não são percebidos, como eu já falei antes, eles fluem nos movimentos de forma subconsciente e inconsciente. São pensamentos que constroem as nossas crenças. E já disse Bruce Lipton vai dizer isso e vai mostrar isso de maneira muito bonita e clara, de que a saúde e a doença são extremamente influenciadas pelo nosso sistema de crenças. Essa opinião é partilhada por outros especialistas, né? Ken Wilber também fala a mesma coisa, Patrick Drouot também fala a mesma coisa,
nós temos vários... Fritjof Capra também fala também da mesma forma. Todos eles falam que são sistemas de crença que são construídos pelos nossos pensamentos, pelo nosso esquema de pensamento, né? A nossa estrutura, o nosso mapa de pensamento, que são construídos pelas nossas experiências da vida atual, experiências que ocorreram em vidas, experiências passadas. Tudo isso está armazenado em nós, né? Então, essas nossas crenças, elas criam um mapa interno que nos permite gerar a lente. Que lente? A lente com a qual olhamos o universo e que nos rodeia. É o universo que também está em nós, né? E que está em nós constituído de razão, emoção e sentimentos, sensações, comportamentos, atitudes e os resultados que podem nos predispor à saúde ou à doença, como eles próprios dizem. O equilíbrio ou destempero, o bem-estar ou a aflição, o otimismo ou o pessimismo. Né? História do copo pelo meio, né? Muito cheio, completamente quase cheio ou quase vazio. Depende da visão da ótica. Então, esses autores, todos eles, vão nos dizer que a maneira de olhar, o olhar com o qual vemos a vida, com o qual fazemos as coisas, este olhar ele é fundamental para que possamos ter equilíbrio, para que possamos ter saúde. E a inteligência é a capacidade a partir da qual podemos resolver problemas de qualquer espécie. Todo problema de qualquer espécie pode ser resolvido pela inteligência. Até a gente diz assim, por exemplo, a pessoa acha que a inteligência resolve tudo, que não é verdade. A inteligência não resolve tudo, mas ajuda muita coisa. Mas a gente pode, por exemplo, qualquer setor do saber, seja ele na ciência, na arte, na filosofia, na teologia, no relacionamento humano, pode ser resolvido com uma atitude inteligente. E daí o Gardner, né, Howard Gardner, e o David Goleman e outros terem tratado do tema das inteligências múltiplas exaustivamente. Isso foi tratado, né? Quem quiser, que consulte as obras desses autores que são emblemáticas nesse quesito. Então, os esquemas cognitivos que manifestam a nossa inteligência são influenciados marcantemente em qualquer fase e marcam em qualquer fase a nossa vida. E pode acontecer que os fatos que ocorreram, por exemplo, entre uma reencarnação e outra, né? Na existência atual, um trauma qualquer, um problema na fase pré-reencarnação, na concepção, na vida intrauterina, na primeira infância, na segunda infância, ou na vida adulta. Sempre esses fatos que ocorreram aí podem facilitar ou podem complicar a nossa vida. Há uma teoria, inclusive, que se diz que a pessoa terá ânimo, né? ou não terá ânimo, será depressiva ou será animada. Uma das influências muito sérias sobre isso é a questão se ela foi bem desejada, querida durante a fase gestacional, ou se ela foi fruto de um fato fortuito e de um acontecimento que não foi muito desejado e que depois, a partir de um certo momento, passou a ser aceito. Isso pode influenciar de maneira
terrível à vida de uma pessoa. Então, o homem é um ser pensante, no dizer de Joana de Ângeles. Ela diz que, na Terra, somente o ser humano, né, é possuidor dessa extraordinária peculiaridade que permite a ele se identificar-se no ambiente em que vive, em que está situado, compreender a magnitude do universo e descobrir os mecanismos que o podem auxiliar a crescer. Essa é a teoria que a gente está tentando trazer aqui. Quer dizer, o homem tem a peculiaridade fantástica de pensar, né? De cogitar, de perguntar e de tentar descobrir. E isso é uma forma, né, de fazer crescer. Bem como fazer com que bem como é uma forma também de resolver os desafios que a vida nos oferece e que nós estamos toda hora enfrentando esses desafios. Os desafios são sempre, a gente até brinca dizendo assim, não peça paciência a Deus, porque aparece um problema para você treinar a sua paciência. Ele vai ter cada vez mais problemas. Não peça nunca paciência. Sempre esteja pronto para aceitar os desafios e tolerar, compreender e seguir adiante. Né? Essa é a ideia. Então, como a inteligência é a faculdade de conhecer, a qual se expressa em forma de conteúdos variados, sendo ela o veículo que é o portador do saber e da compreensão das ocorrências, ela constitui-se numa substância espiritual. Quer dizer, Joana de Ângeles vai, no livro O Triunfo Pessoal, dizer que a inteligência é uma... A ciência também não concorda com isso. A ciência não aceita nem o espírito, e dirá aceitar que a inteligência é um atributo do espírito. Né? Se a gente for se guiar pela ciência no sentido rígido, a gente tem que descartar isso aqui, porque isso aqui vai contra os estudos dos neurocientistas materialistas. Eles não concordam com isso. Mas a Joana de Ângeles diz no Triunfo Pessoal que constitui-se ela uma substância espiritual. Quer dizer, a inteligência é um produto do espírito. Eu prefiro ficar com a Joana de Ângeles. Então, essa capacidade, né, ela nos permite a adaptação, né? A inteligência nos permite a adaptação a novas tarefas e condições de vida, conforme Claparède, né, enciclopedista, vai definir, dizendo que seria uma atividade mental de pesquisa que compreende diversas fases, que é exatamente aquilo que a gente já falou: questionar, formular hipóteses e promover a verificação das hipóteses para tentar confirmar se funciona ou não. Essa a teoria vem lá do século XIX, século XVIII e XIX. Né? Eu não sei bem quando é que foi o Claparède, fico na dúvida aqui. Bom, em virtude disso, nós procuramos sempre, nós não criamos quase coisa nenhuma. Quem cria é Deus. O que é que o homem faz, do ponto de vista científico? Faz o quê? Copia. Nós copiamos a natureza. Né? Nós copiamos. Por que nós copiamos a natureza? Porque a natureza é uma obra inteligentíssima do Criador. E nós não somos obtusos, né? Também somos seres inteligentes, porque herdamos uma fagulha da inteligência do Criador, e, a partir daí, o que nós fazemos? Em vez da gente procurar criar coisa nova, a gente não cria nada, a gente apenas copia aquilo que a natureza já faz. Né? Copiamos a natureza, porque a natureza é uma obra inteligentíssima, que engloba tudo que a gente quiser, que a gente procurar, né? A gente vai ter.
Eu sempre... Posso Sim. fazer uma parte? Pode sempre. É rapidinho, tá? A primeira, assim, a neurociência, ela já prova que a consciência ela é extracorpórea, ou seja, tem vários trabalhos publicados sobre isso no próprio meio científico. Sim, sim. Se a consciência é extracorpórea, né, provavelmente a inteligência também. Até porque a gente sabe, que a inteligência ela depende do corpo físico. Sim, você sério? pode ter sua inteligência, mas se você tiver qualquer problema físico que te lese o cérebro, você não consegue mais expressar essa inteligência que você tinha. É como crianças que às vezes você sabe que elas são inteligentes, mas elas não conseguem expressar a inteligência que elas têm, até como espíritos. Então, você acha que, indiretamente, a ciência já não está demonstrando? Se você prova... Sim, com certeza. Você tem uma criança extremamente normal, tá certo? Ela faz um quadro de meningite grave, né? Ou tem você sabe disso, não tem um sarampo que evolui para meningite, e ela sai desse quadro deficiente intelectual. Mas ela tinha uma inteligência normal. Então, indiretamente, a ciência mostra que a inteligência não está nesse corpo físico. Ela é expressa por esse corpo físico. Se esse corpo físico não lhe permite a expressão, então a gente não pode dizer que ela é física só, né? E consciência sendo extracorpórea, e tem vários trabalhos publicados em revistas científicas sobre isso, né? De certa maneira, a gente vai evoluindo. Aos pouquinhos, a gente vai evoluindo. Não tão rápido quanto a gente gostaria. Então, você veja só, olha só, tem a história fantástica da mulher que fez a parada cardíaca dentro do CTI, e ela não era no CTI, era dentro da sala de cirurgia, e não tinham tirado a dentadura dela, e aí ela apagou, ela estava sendo anestesiada, o eletroencéfalo entrou na basal, né? Estava com a mente apagada, completa a função cerebral apagada, aí tiraram a dentadura dela, enrolaram num pano lá, na gás, e puxaram o carrinho de parada, a caveta, e jogaram a dentadura ali dentro. E a mulher estava lá apagada. Depois ela foi recuperada, voltou e tal. E no final, quando ela estava indo já para a sala de recuperação, ela pediu assim: eu quero a minha dentadura. Dentadura? Que dentadura? A gente não sabe de dentadura nenhuma da senhora. Que dentadura é essa? Não, a dentadura, aquela moça loura ali, ó. Ela pegou a minha dentadura e botou dentro de uma gaveta ali do lado, numa mesinha que estava ali do lado. Aí eu disse assim: ué, como é que ela sabe isso? Que foi aquela pessoa que pegou a dentadura e foi aqui, botou naquele lugar ali. Como ela sabe? Então, tem uma memória extracerebral, então isso já está mais ou menos definido. Tem memória extracerebral. Ninguém mais tem coragem de confrontar assim, de maneira absoluta essa conquista da ciência. A ciência já percebeu isso. Ainda não é um consenso, ainda tem gente que, não, isso foi inventa qualquer coisa, né? Inventa qualquer mentira para poder não ter que aceitar, porque a gente mudar a lente, mudar a nossa ótica é uma coisa muito complicada. A gente tem muita dificuldade de aceitar a mudança. A mudança é uma coisa muito, muito esquisita, né? Então essa obra inteligentíssima do Criador e essa cópia que fazemos acaba por conferir para nós um enriquecimento de alta significação, embora por ignorância e, às vezes, até por perversidade, né, tenhamos, às vezes, contribuído para a destruição da própria natureza, esquecidos que, com a mesma medida que medimos a obra perfeita que nos cerca, também seremos medidos, conforme está
lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Com a mesma medida que medires, também serás medido. Isso é para aqueles que querem destruir as coisas da natureza. Você, outro dia, fez uma conferência aqui, Rosa, que eu gostei demais, em que você falou do meio ambiente, da preservação, e falou da ação do homem na destruição. Você é expert nisso, você falou disso. Então, não vou falar isso para você, porque não vou ensinar o missal ao padre, né? O padre sabe o seu missal. Muito bem. Então, a gente poderia agora, para a gente fechar, nos últimos minutinhos que nos restam, temos aí 5 minutos, né? O sentimento e a emoção. No início, nós temos instintos. Isso quem está falando é um espírito, eu vou dizer aonde. Quando nós estamos evoluídos, e aí às vezes nos corrompemos, temos sensações. Mas mais adiante, quando nós vamos avançando e nos regeneramos, temos sentimento. Então, instinto, sensação e sentimento. E o sentimento é o ponto mais alto da escala, dessa escala, e o ponto mais alto dessa escala do sentimento é o amor. Quem diz isso é o Espírito Lázaro, no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Concluindo, o Lázaro afirma que o instinto é a semente que vai dar origem aos sentimentos. Tudo isso para ele tentando nos mostrar que o caminho trazido pela doutrina de Jesus, que é a doutrina espírita, porque a doutrina espírita nada mais é do que uma releitura, uma leitura amplificada do Evangelho do Cristo, não é? Para dizer que essa doutrina está sintetizada no amor. O amor é que sintetiza toda a doutrina de Jesus. E o amor, segundo o João, lá na sua epístola, primeira epístola, no capítulo 8, no item 8, ele vai dizer que Deus é amor. Deus é amor. Então, nós temos que nos voltar para Deus. Daí, Jesus ter dito que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu sentimento, e ao próximo como a ti mesmo. Nisso estão reduzida toda a lei e os profetas. Quando ele falou toda a lei e os profetas, ele disse assim, todo conhecimento nosso está sintetizado aí. Nisso aí está sintetizado a ciência, a arte, a tecnologia, a religião, a teologia, todo o saber do homem está sintetizado nisso. Toda a lei e os profetas aí está sintetizado. Quando a gente lê, acha que a lei só que é a lei natural, a lei divina, a lei de Deus, mas a lei divina e natural, conforme está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, nada mais é do que a manifestação da própria ciência. A própria ciência está embutida ali, não é? A ciência, não só a ciência física, natural, mas também a ciência voltada para as letras, a ciência voltada para as questões do homem, a sociologia, né? E outras vertentes do estudo do homem, a antropologia, está tudo sintetizado ali, gente. Se a gente puder reler a obra kardeciana com olhos do conhecimento da ciência atual, nós vamos ver que, de uma forma muito sábia e muito abrangente, tudo que que está hoje diante de nós, em termos científicos, e o que vai vir ainda, que está vindo muita coisa,
e nós estamos num momento de grandes avanços. Eu estou vendo aqui minha filha de 18 anos estudando engenharia de software. Eu fico assim, ó, de boca aberta. Eu fico de boca aberta, porque eu falo assim, gente... E ela própria, que é uma jovem, que está estudando, assim, papai, é uma coisa impressionante. Ela está no segundo período agora. Olha, o que tem de coisa a gente não faz ideia e do que está vindo por aí. E tome coisa. E a velocidade é tão grande que a gente não consegue acompanhar. Então, tudo isso... Mas tudo isso já está na obra do Kardec, tudo isso já está na obra que Jesus trouxe. Na doutrina de Jesus já está tudo isso lá, gente, embutido. A gente só não vê quem não tem olhos de ver, quem não quer prestar atenção. A gente tem humildade de ver que aquilo ali já está prevendo tudo aquilo que a gente precisa saber. Então, o Emmanuel vai dizer assim, ó, faz uma frase fantástica. Você desculpa, eu sou médico, eu trabalho com ciência, mas eu não acho que a medicina seja uma ciência, eu acho que a medicina é uma arte. Eu acho que, como toda arte, ela se utiliza da ciência para poder exercer a sua arte. Então, desculpe eu estar, vamos dizer assim, fazendo esse estudo envolvendo a minha vertente espírita, a minha vertente de estudioso da doutrina espírita, embora preguiçoso, embora um pouco malandro, estudo pouco, devia estudar mais, naquilo que eu exerço na minha profissão, por exemplo. Eu tenho cada vez mais percebido que, se a gente alicerça a nossa medicina com os conhecimentos científicos... Agora mesmo eu estou me inscrevendo num congresso de saúde pulmonar, que vai ser na Espanha, em Barcelona, para buscar as atualizações e tal, apesar de que tudo agora está na internet. Mas eu cada vez mais me utilizo das coisas espirituais para ajudar os meus clientes. E vou dizer uma coisa para vocês: o resultado tem sido fantástico. Quem quiser saber como é que faz, você está aqui do meu lado e me acompanha, porque, olha, é uma coisa assim, coisas e situações que as pessoas dizem assim, não tem jeito, isso aí é irreversível, e reverte. Como a gente tem que estudar, né? Por isso que eu estou trazendo esse trabalho aqui. Então, Emmanuel diz assim, ó, que cada ser se alimenta do alimento que lhe é próprio. Então, por exemplo, o corvo, ele se alimenta de carniça, mas a abelha retira o néctar das flores, se alimentando com parte dele e produzindo mel, que o ser humano se utiliza. Mas o ser humano, ele se alimenta de quê? Diz Emmanuel, que nós nos alimentamos de emoções. Gente, isso é muito sério. O ser humano, o corvo de carniça, a abelha de néctar das flores, e o humano se alimenta de emoção. Eu não saberia dizer onde que ele escreveu isso, porque são muitas obras, algumas eu anoto, outras eu deixo passar. Essa passou. E também... Alguém quer falar? Uma coisa aí? Não. Também, oportunamente, ele disse, Emmanuel, né, que ainda mantemos, infelizmente, 90% do nosso interesse voltado para o estômago e para o sexo. Ou seja, no nosso dia, 90% do nosso tempo, 90% da nossa energia, 90% da nossa força de construção está voltada para o estômago e para o sexo. Ele diz assim,
a alimentação é sagrada, é uma coisa de Deus. O sexo também. O cuidado com a prole, com a procriação, né? E Deus não deu o prazer do sexo e o prazer da mesa em vão, para ser usado, para ser utilizado. Mas a gente devia nos lembrar, como a Rosa, você lembrou aí, Rosa, o cérebro. Lembrar do cérebro. Porque o cérebro é uma estrutura necessária para a gente se comunicar com a questão espiritual. A gente acabou de conversar aqui sobre isso, né? Memória extracerebral, essa coisa toda, né? A mente que está a látero do corpo físico e que conserva as questões. Então, nós vamos encontrar na série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, no livro No Mundo Maior, a metáfora apresentada pelo assistente Calderaro, com que ele faz essa metáfora representando o conteúdo da caixa craniana, que chamamos cérebro de maneira errônea, porque o nome certo seria encéfalo, né? Como uma casa de 3 andares, e coloca nessa casa, de forma bem didática e ampla, para que nós possamos compreender nossos sentimentos, nossos desejos, nossas emoções e as ações de ontem, de hoje e de amanhã. Isso ocorreu na década de 40. Mas veja que, na década de 40, quando foi publicado esse livro, em 1946, eu acho, 47, ainda não tinha havido o neurocientista estadunidense, americano, chamado Paul MacLean, né? Não tinha ainda construído, a construção dele é de 1990, né? A ideia que pode ser comparada com a metáfora do Calderaro e que trouxe um grande avanço no conhecimento da evolução do sistema nervoso central para o meio científico, e que é até hoje válido, que é o cérebro triuno. Isso é de tal forma isso é válido e tem tudo a ver com a doutrina espírita, que a preocupação com o cérebro deve ser muito importante para nós também, que recentemente, 2017, tá? Não é tão recente assim, 3 brilhantes estudiosos brasileiros, nossos colegas, uma veterinária e dois médicos, membros eminentes da Associação Médica Espírita Nacional e da Internacional, o Décio Iandoli, a Esvênia Prada e o Sérgio Lopes, escreveram um livro chamado O Cérebro Triuno, que é a concepção do Paul MacLean, a serviço do espírito. Esse livro é imperdível. É um tratado volumoso a respeito do assunto. Nós vamos ter oportunidade de explicitar melhor esse assunto nos nossos futuros encontros aqui. Eu vou falar disso. Por enquanto, nós vamos dizer que os 3 andares estão relacionados com a vida vegetativa, o mais antigo, o primeiro andar, chamado também de cérebro reptiliano, o cérebro R, que é o cérebro do instinto. Um que se chama M, é um pouco mais recente, como se fosse uma casca de uma cebola, né? Com as suas diversas camadas. Então, o mais interno, que é o M, que é originário dos mamíferos, ligado à emoção. E o mais recente de todos, que é o chamado de RR ou R2, tem várias nomenclaturas, responsável pela vontade e pela razão. E terminando, então, acho que nós já passamos, né, no tempo. Eu vou terminar com uma frase aqui. O grande filósofo do espiritismo, Leon Denis, afirma que a vontade é das maiores potências da alma. Isso ele vai dizer no livro fantástico que ele escreveu, chamado O Problema do Seu Destino da Dor. Está na parte 3ª, Potenciais da Alma,
no item 20, a vontade, que Friedrich Nietzsche classifica a vontade como algo fundamental, inerente a todos os seres vivos, que se manifesta na aspiração sempre crescente que temos de exercer o poder e dominar. Seria a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando encontrar a compensação na paz íntima. A vontade se manifesta no querer, que nada tem a ver com desejo. É uma pulsão que vem do cerne e deve se manifestar nas atitudes voltadas para atingir o foco ou objetivo planejado pela capacidade cognitiva, apoiada, naturalmente, pela emoção. Então, emoção, capacidade cognitiva, não é? E vontade são os fatores que vão predispor as ações que conhecemos dos nossos hormônios, que vão levar a nos trazer os neuropeptídeos, que podem alterar o curso da nossa jornada de saúde e de doença, mas podem também criar distúrbio na construção desses elementos, desses neuropeptídeos, desses fatores hormonais, que pode ser corrigida pelo planejamento, pela prece, pelas terapias analíticas e outras, como o passe, a água magnetizada, a busca do encontro consigo mesmo e da razão das dificuldades insurgentes, correção dos desvios de conduta, saída da inércia, limitação dos abusos que cometemos, desequilíbrio de variada monta, que conduzem-nos a aflições, problemas psicossociais, socioeconômicos e morais. Então, assim nós vamos encerrar aqui, dizendo que a vontade é o motor que impulsiona todas as ações humanas, inclusive os hábitos doentios, e os transforma, se quisermos, em hábitos saudáveis. E todos nós somos dotados de vontade para buscar o equilíbrio, a saúde, a beleza, além dos ideais de engrandecimento do ser humano. Às vezes, é necessário repetir um experimento à exaustão, até que o objetivo seja atingido. A repetição gera o hábito virtuoso, que é a fonte da virtude. Se não fosse isso, Thomas Alva Edison diz que realizou mais de 1 milhar de experiências com o filamento da lâmpada incandescente. E se ele tivesse desistido no 999, nós não teríamos a lâmpada. E vamos lembrar que Allan Kardec escreveu toda essa obra imensa que escreveu A Luz de Vela. Então, a saúde das emoções se inicia quando acordamos da vida subconsciente e automática em que vivemos normalmente, para buscar uma análise persistente das nossas verdadeiras necessidades, sendo a mais importante de todas: amar a si mesmo, amar a vida, viver e deixar viver, se alegrando com o sucesso do outro, como se fosse o nosso próprio sucesso. Não competindo com o outro, mas competindo consigo mesmo, procurando cooperar além das nossas forças, porque quando nós estamos exaustos, como eu falei para a Nádia aqui, quer dizer que a gente ainda tem 30% de força para ajudar. Eu vou encerrar aqui e eu continuo esse tema daqui a um mês. Professor Jorge Pio. Fala, meu amor. Queria agradecer pela apresentação de hoje e informar que a professora Nádia não consegue retornar porque ela está sem internet e pediu para a professora Rosa Rita fazer a prece final. Meu Deus, coitada da Nádia, mas ao mesmo tempo está tudo bem, a Rosa está aqui, ela vai tomar as rédeas. Então, muito obrigada, Jorge, pelos conhecimentos que você nos trouxe, né?
por tantas informações que nós vamos ter que processar e até algumas dar uma relida, né? Porque é isso que tem de bonito na doutrina espírita, é a nossa certeza de que temos que estudar e nos atualizar e buscar as informações sempre, né? E aí eu acho que essas reuniões nos ajudam muito, porque cada um sempre traz aquilo que estuda, nenhum de nós vai poder estudar tudo do que poderíamos, né? O que deveríamos. Mas, assim, cada um trazendo os seus conhecimentos, as suas informações, os seus estudos, são sempre dados importantes para que a gente possa ir se atualizando, tá? Então, obrigada, Jorge, e vamos, então, encerrar agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores da Casa de Olinda Amorim, ao professor Jorge Andréa por sua tutoria nessas reuniões, e agradecendo sempre, Pai, pela oportunidade que nos deste de estar aqui na Terra e de evoluir naquilo que ainda precisamos adquirir de conhecimentos e principalmente da evolução moral e de nosso comportamento. Agradecendo sempre pela oportunidade que o ICEB nos dá de estudar e de nos atualizar, e pedindo que estejais sempre conosco, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que sua luz ilumine nossos caminhos, e que possa, Senhor, sempre colaborar com a paz na Terra, porque nós ainda precisamos de ajuda para controlar os ímpetos de guerra que ainda assolam o nosso planeta. Assim, unidos em pensamentos ao progresso da nossa vida na Terra, vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima segunda-feira, né? Às 20, quem puder assistir, e até a próxima sexta, tá? Um abraço. Fátima, pode encerrar aí, então, tá? Ok, obrigada a todos. Um bom dia, um bom final de semana. Tchau, Fátima. Obrigada, hein? Obrigada, doutor Jorge Pio.